Muito bem, Salomão fez uma oração maravilhosa, uma oração linda, um capítulo inteiro com tantos tópicos tão importantes ali. Ele sabia que o segredo da vitória de um povo, ele sabia que a bênção para o povo de Israel estava no seu Deus. Estava nessa ligação direta com Deus, e essa ligação é feita através da oração. Salomão sabia que Israel precisava de oração. Salomão sabia que a capital, Jerusalém, precisava ter ali um altar perene, fogo sem apagar sobre o altar dia e noite. Precisava ter incenso subindo dia e noite. Oração, adoração, quebrantamento, busca do perdão. Isto através da oração. Salomão então faz aquela oração tão linda, uma oração ali de consagração do templo, e ele nos ensina tanto em sua oração. Aqui em 2 Crônicas, no capítulo 7, continuando a leitura do texto, diz: quando teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho por onde os enviares, e orarem a ti, voltados para esta cidade que tu escolheste e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu do céu a sua oração e a sua súplica e faze-lhes justiça. Vamos parar aqui um pouquinho. Quando o teu povo sair à guerra contra o inimigo. Quantas vezes Israel foi atacado? Quantas vezes os vizinhos de Israel, Amon, Moabe, Edom, Síria, Egito, quantas vezes vieram contra Israel? Babilônia, Assíria, quantas guerras, quanta batalha, quanta luta, quanta destruição, quanta morte, quantas perdas, mas também quantas vitórias. E é interessante que Salomão fazia esta oração e no período do reinado de Salomão, 40 anos que foi o seu tempo de reinado, não houve praticamente guerra alguma. Vão acontecer algumas guerras, vão acontecer de Salomão ter inimigos no final do seu reino, quando ele começa a se desviar do caminho da verdade. Quando Salomão começa a permitir que os deuses das suas esposas, das princesas estrangeiras com as quais ele se casou, os seus deuses sejam estabelecidos em Israel. Então, os problemas chegam. Mas enquanto o povo está firme com o Senhor, durante o reinado de Salomão, a paz, a tranquilidade, a paz. E ele ora na consagração do templo dizendo: Senhor, quando teu povo sair à guerra, quando alguém vier nos atacar, quando tivermos notícias de que exércitos estrangeiros estão em nossas terras, então ouve tu do céu, ouve. Se em qualquer ponto da guerra estão longe desta casa, ouve tu. Se eles estiverem voltados para esta casa e clamarem ao Senhor. Guerra é muito difícil. Tempos de guerra são tempos de muitos traumas, de muita perda, de muita dor, de muitas cenas terríveis que jamais abandonam o coração e a mente das pessoas. Ele disse: ouve, responde. Continuando a leitura desta oração, diz: quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e te indignares contra eles e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos a uma terra longe ou perto esteja, e na terra aonde forem levados, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro suplicarem dizendo: pecamos e perversamente procedemos e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, para onde forem levados cativos, e orarem, voltados para a sua terra que deste a seus pais, para esta cidade que escolheste e para a casa que eu edifiquei ao teu nome.
ouve tu dos céus, do lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faze-lhes justiça. Perdoa o teu povo que houver pecado contra ti. Ah, Salomão aqui está vendo agora o povo tendo perdido a guerra. Ele diz primeiro, quando o povo sair à guerra, ouve a oração, atende, guarda, cuida. Mas Salomão sabia também que poderia haver um tempo em que eles seriam perdedores, em que eles seriam conquistados. E então, as portas dos céus, as janelas, a presença de Deus seria inacessível? Não. Ele diz, Senhor, se o teu povo for levado cativo, se o teu povo for levado deste lugar ao cativeiro e clamar a ti, lá da terra onde estiver, seja perto ou longe, ouve tu do céu. Quando o teu povo estiver voltado para este lugar, voltado para esta casa. Por que isto? Porque ao consagrar aquele templo, ao consagrar aquela casa, eles tinham um entendimento de que ali era a habitação de Deus. Hoje sabemos que o Senhor está em toda parte. Ele é onipresente. Mas para eles, a oração deveria ser voltada para Jerusalém, voltada para o templo, o Monte Moriá. Ouve tu dos céus, quando o teu povo for levado cativo. E ele sabia que se o povo fosse levado cativo para qualquer lugar do mundo, perto ou longe de Israel, seria porque havia desobedecido. Seria porque entregaram-se a outros deuses. Então ele ora dizendo, ouve tu do céu, ouve, Senhor, atende, responde, perdoa e faze-lhes justiça. Como nosso Deus é fiel e maravilhoso, como Deus é um Deus perdoador. Quando Moisés clamou ao Senhor dizendo, rogo-te que me mostres a tua glória, Deus disse para Moisés, farei passar diante de ti toda a minha bondade e proclamarei o nome do Senhor. Deus estava dizendo, em outras palavras, eu sou bom, eu sou misericordioso, eu sou longânimo, eu sou compassivo, eu estou pronto a perdoar aquele que se arrepender, aquele que me confessar os seus pecados. Eu estou pronto para perdoar. O nosso Deus é um Deus perdoador. É um Deus que não nos lança fora, mas Ele quer ouvir a minha, a sua oração de confissão de pecados, para que sejamos perdoados. E, prosseguindo aqui na oração de Salomão, ele diz, agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos, os teus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Levanta-te, pois, Senhor Deus, entra para o teu repouso, tu e a arca do teu poder. Os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, se revistam de salvação e os teus santos se alegrem do bem. Ah, Senhor Deus, não repulses o teu ungido, lembra-te das misericórdias que usaste para com Davi, teu servo. Assim se encerra a oração de Salomão. Ele diz, agora, ó Deus, estejam abertos os teus olhos e atentos os teus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Salomão estava consagrando todo aquele templo como se fora um grande altar ao Senhor. Sabe, quando você consagra algo a Deus, você está provendo uma ligação direta dos céus com a terra. Por exemplo, Deus nos deu o ministério de Gideões, 24 horas diante do Senhor, de podermos ir levantando as torres de oração nas igrejas, no Brasil, nas diversas denominações e no mundo, nas nações. Nações que falam inglês, francês, japonês, mandarim, nepali, hebraico, árabe,
italiano, espanhol. Sim, Deus nos tem dado as nações. Mas cada lugar onde se levanta uma torre de oração sem cessar, uma torre de adoração sem cessar, nós estamos abrindo uma conexão direta com os céus. Estamos abrindo portais celestiais para que advenham, para que venham sobre a terra as bênçãos do Senhor. Como Jacó, que viu ali no lugar onde seu avô tinha levantado um altar entre Betel e Ai, ali naquele lugar onde ele dorme, ele viu uma porta aberta no céu. E ele viu o Senhor ali naquela porta aberta. E ele viu anjos que subiam e desciam por uma escada que estava ligando a terra aos céus naquele lugar. Quando nós consagramos algo a Deus, a sua casa, a sua vida, o seu lar, o seu tempo, então você está estabelecendo uma conexão direta. Você está abrindo um portal. Que você, pastor, possa compreender a profundidade desta palavra e levantar uma torre de oração na sua igreja, uma torre de adoração. Que você possa compreender quão maravilhoso, quão sério, quão tremendo é orar e crer no Senhor. E crer no Senhor. Que você possa realmente buscá-lo com todo o seu coração e possa prover para Deus em santificação e honra um lugar para buscar a sua face. Ele diz: Senhor, estejam atentos os teus ouvidos, os teus olhos estejam contemplando. E ele fala: levanta-te, Senhor, entra no teu repouso, tu e a arca do teu poder. Se você pensar que o repouso de Deus era o descanso, era estar parado, não. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O descanso de Deus, quando Ele criou todas as coisas, foi o descanso da criação. Ele simplesmente parou a obra da criação. Não que Ele não conseguisse criar mais. O que Ele quiser, Ele cria. O que Ele quiser, Ele faz. Mas ali Ele parou. E aqui Salomão diz: levanta-te, Senhor, entra no teu repouso. Ou seja, toma posse desta casa, enche esta casa com tua presença. E isto aconteceu quando Salomão acaba de orar, ali naquele lugar, em frente ao templo. Então, ali do Santo dos Santos, a casa toda, aquele templo todo, se enche da glória de Deus e de fumaça. Aquela fumaça toma conta ali do templo e os sacerdotes têm de ficar abaixados. Ninguém consegue ficar em pé diante da glória do Senhor. Deus respondeu. Deus responde. Então vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte e ore comigo. Ore dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados. Lava-me, perdoa-me, limpa-me. Ó Pai, dá-me um coração puro na tua presença, um coração cheio da tua graça, um coração perdoado, um coração quebrantado, pois eu quero colocar a minha vida, a minha família, a minha cidade, o meu país na tua presença, para que venha a tua graça, a tua glória, a tua unção, o teu perdão, Senhor, e o Senhor receba a nossa oração. Abençoa, Senhor, a cada pessoa que em todo o Brasil está orando conosco. Possam orar de verdade, possam viver na tua presença de verdade, possam se alegrar em ti de verdade, colocando o seu coração e a sua vida completamente nas mãos do Senhor e experimentando a alegria de viver para a tua glória. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. E amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais.
Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.